Nós vimos nomes famosos caírem. Nós vimos o brilho nos olhos se apagar. E aqueles que pareciam tão certos do seu caminho não deixaram de tomar rotas alternativas. Se perderam. Aqueles que tinham um destino traçado escolheram negá-lo e seguir por caminhos errados. Morreram. Podemos não ter os holofotes, mas somos iguais a eles. Qual caminho vamos seguir? Vamos deixar a vida nos levar ou vamos parar e pensar? Afinal, o juízo vem e nossas escolhas de hoje definem o nosso amanhã. Consequências. Vamos falar sobre aborto hoje. Um pouquinho diferente porque temos aqui um slide. Vou bagunçar um pouco aqui para ficar um pouco melhor de a galera ver. Me xinguem depois, não tem problema. Por que slide? Porque hoje eu vou ter que explicar algumas coisas para vocês entenderem sobre aborto. E nós vamos ter que discutir algumas esferas para que vocês possam compreender erros que têm se tornado muito comum e que têm trazido um preço muito grande para muitos homens e para muitas mulheres. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Salmo 139, versículo 13 até o 16. Próximo slide, nós temos esse texto para que nós possamos ler juntos. Pode colocar o próximo slide, Nick. Gente, vocês são testemunhas, quem frequenta, que a gente não faz esse tipo de coisa. Aí hoje vai ter várias gafas, mas não dá nada. A mensagem vai ser passada de igual forma. Amém? Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ter temido. Tudo que fazes é maravilhoso. E eu sei muito bem disso. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Vou repetir. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ter temido. Tudo que fazes é maravilhoso, eu sei muito bem disso. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Algumas traduções falam quando eu ainda era uma criatura informe. E aí eu falei para vocês que hoje a gente vai ter que ensinar sobre algumas coisas, parece até ridículo, mas não tem que fazer. Então coloca o próximo slide, né? Gente, a última vez que eu vi isso aqui, acho que foi biologia, não era biologia, ciências, quinta série, professor Lídio, como eu odiava de professor. Quem a gente odeia, a gente nunca esquece, é incrível. Aqui a gente tem o aparelho feminino, certo? Aqui a gente tem um óvulo que nesse momento, quando está saindo das trompas, se chama ócito ovular. Ali naquele segundo pontinho ali em cima, tá vendo? Bem em cima na trompa ali. Após a fecundação ali se forma o zigoto.
que já é os primeiros caminhar da fecundação. E esse cigoto ele vai descendo, 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 até que ele se para ali, nesse colo do útero. E ele demora nesse processo 72 horas entre ser fecundado e se assentar no colo do útero para poder ali continuar o seu desenvolvimento. Por que eu coloquei essa foto? Júnior, nós estamos numa igreja, não é aula de biologia, detesto biologia. Porque tem muitas pessoas que acham que 72 horas ainda não é um feto. E nós precisamos delimitar aqui alguns conceitos. A partir do momento que o teu espermatozoide homem entra dentro do óvulo mulher, ali existe uma criança. Estamos combinados? Estamos combinados? A partir do momento que esse óvulo ele é fecundado, ali começa vida. Não começa lá, começa aqui. Começa aqui. E marquem esse conceito, porque vai ser muito importante isso um pouquinho ali na frente. Amém? Próximo slide. O que é o aborto? Aborto significa interrupção. E existem dois tipos de aborto. Existe o aborto espontâneo, aquele que pode ocorrer por uma série de situações comuns, mas pode ocorrer um aborto espontâneo da mulher. Mas tem aquele que é o provocado ou induzido, e esse é crime. Esse é crime. No Brasil, na Constituição brasileira, tem 3 motivos pelo qual a mulher pode interromper a gravidez por aborto provocado. Primeiro é gravidez, quando a gravidez representa um risco de vida para a gestante. Um outro motivo é quando a gravidez é resultado de um estupro, ou quando o feto ele pode ter uma doença como, por exemplo, ser anencefálico. Gente, eu não sou médico. Ou seja, não tem cérebro, né? E algumas doenças que fique bem claro, em todas as 3 situações, não é decisão da mãe. Em todas as 3 ocasiões, não é decisão da mãe nem do pai. Quem toma essa decisão é um juiz perante uma corte. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns equívocos. E o primeiro equívoco que a gente precisa quebrar essa noite é: meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Primeiro equívoco que a gente precisa destronar essa noite. Para que o seu corpo seja seu e que você possa estabelecer as suas regras, primeiro você precisa fazer um corpo para você. Porque quem te formou não foi você. Quem te deu vida não foi você. Quem te deu vida? Deus. Vocês não me ajudam? Hoje é a administração meio aula. Foi Deus que te deu vida. E foi Ele que te concedeu a oportunidade de gerar uma vida. E sobre Ele recai a justiça. Mas quando existe uma injustiça sobre uma pessoa que está correndo risco de vida, nasceu com uma doença gravíssima, ou é resultado do estupro, não é você que decide. Peço que coloque o próximo slide. A gente precisa entender que Êxodo 20:13 fala: não matarás. Certo? Não matarás.
E existem dois tipos de crimes envolvidos aqui. O primeiro crime é quando você comete um crime doloso. E eu fui lá buscar lá na nossa Constituição o que é um homicídio doloso. Ato criminoso em que alguém tem a intenção de matar outro indivíduo, tendo plena consciência que a sua ação pode tirar a vida de outra pessoa. E o que é um cúmplice? É quem por qualquer meio auxilia o autor ou toma parte na execução de um fato ilícito, tipificado na lei penal, e que assim é também a pessoa responsável penal pelo crime ou a falta, não por haver sido o autor do mesmo, mas por ter apoiado ou colaborado na execução do fato criminoso, com atos anteriores ou simultâneos à sua prática. Pastor, eu cometi um aborto, procurei um médico ou um meio pela qual eu pudesse interromper a minha gravidez. Você cometeu um homicídio. Pastor, eu nunca fiz aborto nenhum, mas a minha amiga, pastor, ela estava tão desesperada, que eu fui com ela até uma clínica e eu conduzi ela. Você se tornou réu, porque você se tornou cúmplice. Pastor, eu sou o homem da situação, pastor, e eu permiti. Você se tornou cúmplice de um homicídio qualificado. As pessoas, elas não compreendem isso, porque é romantizado um direito seu de exterminar algo. E eles falam como se fosse um punhado de carne que você vai tirar do seu corpo, como fosse um mioma, pequeno tumor que você vai subtrair do teu corpo. Mas na verdade você está tirando uma vida que não é sua. E nós precisamos entender isso. Essa semana eu passei algumas tribulações. Hoje, quando eu estava terminando de revisar essa apresentação, eu estava muito angustiado. Muito angustiado. Porque eu sabia exatamente aonde eu estava metendo meu dedo e o que o Espírito Santo queria fazer. Por quê? Porque tem pessoas que cometeram um crime sem saber que cometeram. E você vai saber disso. E hoje você vai ser liberto disso. O Senhor vai sarar aqui pecados que foram cometidos de forma não intencional. E você deve prestar muita atenção nisso. Se você abortou ou se você acompanhou alguém, as suas mãos estão sujas. As suas mãos hoje estão contaminadas com sangue. Com o sangue de um inocente. E eu quero desmistificar algo e começar a desmistificar algo a partir do próximo slide. Jill. Nós temos uma enfermeira aqui na nossa igreja que ela era uma das responsáveis pela Mirena. É uma empresa que fabrica DIU, e ela era uma das representantes do estado de Santa Catarina, e ela dava curso sobre isso. E quando ela descobriu a verdade sobre o DIU, ela entrou em desespero, porque ela se sentiu réu. E tem uma conhecida nossa, uma pastora, que ela sempre falava que dos tipos de DIU que existia, não somente os anticonceptivos, mas os de reposição hormonal, e as mulheres sabem muito bem do que eu estou falando, tinha uma mistificação que falava que esses tipos de DIU não eram abortivos. E um dia essa pastora foi nos Estados Unidos, e nessa palestra tinha mais de 1000 pessoas, e lá tinha uma médica que foi uma das cientistas que trabalhava na Mirena. E ela chegou no final, ela se levantou na hora da palestra e falou assim: não é verdade, porque pode sim ser abortivo. Lembra onde ocorre o processo de fecundação?
Vamos começar lendo aqui, tá? Isso aqui que eu coloquei é a bula do DIU, tá? Antes que você possa iniciar o uso de Mirena, seu médico irá lhe fazer algumas perguntas sobre o seu histórico pessoal de saúde e de seus parentes próximos. Cerca de 2 em 100 em 1000 mulheres, utilizando corretamente Mirena, ficam grávidas no primeiro ano. 7 em 1000 mulheres, utilizando corretamente Mirena, ficam grávidas em 5 anos. Mas pastor, ele não engravida, como é que elas ficam grávidas? Segundo ponto: se ocorrer a gravidez com Mirena inserido no útero, o sistema deve ser removido tão logo quanto possível. Seu médico irá lhe explicar. Se for impossível ou arriscado remover o cio e o Mirena for deixado no local durante a gravidez, o risco de abortamento, infecção ou parto prematuro será aumentado. Lembra onde é que inicia a gravidez? Lembra? Onde é que inicia? Aqui na trompa. Quando o espermatozoide entra, certo? Se ele não é o Mirena, se ele é o antigo de cobre ou prata, esse espermatozoide ele passa, fecunda o óvulo, e ele, quando chega para se assentar no colo do útero, pela presença do DIU, o óvulo fecundado é expelido e ocorre o aborto. Tá, pastor, mas o Mirena, ele possui um hormônio que ele fica no colo do útero ali passeando, e esse hormônio aí ele faz com que o espermatozoide seja morto. Nem sempre, muitas das vezes o espermatozoide passa, fecunda, e quando o óvulo chega ali, ele é morto pelo excesso de hormônio. E o que ocorre? Muitos ainda sobrevivem, e quando sobrevivem, de 2 em cada 1000, 7 em cada 1000. Quando a pessoa coloca DIU, ela coloca como um método anticonceptivo para controle hormonal, mas ele provoca sim, e ele não é espontâneo. Você, sem querer, você acabou cometendo um aborto. Você acabou findando a vida de um indivíduo que ia ser gerado no seu útero. Você é réu do corpo. Você tem sangue nas suas mãos. Pastor, mas eu não sabia disso. Ninguém me avisou disso. Eu estou trazendo a luz para que você seja reconciliado com Deus. Que tudo aquilo que foi provocado um dia dentro de você, toda a injustiça, todo o pecado seja restaurado. Tudo aquilo que um dia foi feito caia por terra e ocorra o abandono do pecado. Por isso que esse mês a gente falou que é um mês pesado. E tem muitas coisas que são faladas para nós que nós não sabemos. Que a gente acha que é verdade. Falam não é, pode usar. Mas na verdade é. O cunho comercial da utilização de DIU, ele é muito maior do que qualquer informação abortiva. Afinal de contas, temos tantos seres humanos no mundo. O que dá abortar algum como um resultado de um efeito colateral? Talvez o mais comum deles é o próximo: a pílula do dia seguinte. Ele não é um anticonceptivo. Ele permite que você tome esse remédio até 72 horas. Porque depois de 72 horas a mulher pode aumentar o risco de engravidar. Quando você toma esse medicamento, ele cria uma atmosfera também de hormônio muito alta dentro do colo do útero. E em 72 horas, lembra que eu falei para vocês que era o trajeto para percorrer? É esse trajeto que ele elimina. Ele mata o bebê ali. Pastor, mas eu fiz uma relação sexual e ele sem querer findou o ato. E agora?
assuma as suas consequências. Assuma as suas consequências, seja responsável. Porque ter sangue no colo do seu útero pode ser muito ruim. Você ser vítima de um homicídio pode ser muito ruim. E eu quero que coloque o próximo slide, que tem uma frase que fala assim: quando você aborta, você não desengravida. Você se torna mãe ou pai de uma criança morta. Sabe qual é o problema das pessoas? Minimizam as consequências. Minimizam as consequências. Eu vou reduzir as consequências. E é muito mais fácil para mim pensar que eu não estou mais grávida do que eu me tornei mãe de uma criança ou pai de uma criança morta. E nós precisamos entender o que é isso. A gente precisa entender esse movimento. Gente, a gente precisa ter um pouco de noção na nossa cabeça dos prejuízos que a gente pode cometer. E eu vou passar um vídeo agora, muito curto, mas muito necessário. Sabe, ele representa ali é uma criança de 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. 21 dias. Vocês conseguem passar? A imagem é um pouco forte, mas eu peço que você veja. Faça um pouquinho de força. Aqui defende o aborto. Até 14 semanas se pode matar. Depois, não. Ou seja, aqui se pode matar. Aqui ele está falando sobre uma lei constitucional que quer liberar o aborto até 14 semanas. Tá? Agora já existe. Eles devem ver uma diferença clara. E você vê alguma? Isso é um feto de 3 semanas. Tem uma cabecinha, tem um bracinho, tem perninha. Pode desligar. Pode voltar para a apresentação. Você não desengravidou. Você matou um ser humano. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite? Quando você toma um remédio, uma pílula no dia seguinte, você não desengravidou ninguém. Você matou uma pessoa. Quando você inocentemente foi ludibriado a usar um DIU. E o que me espanta é o porquê que essas ferramentas existem. Porque as pessoas querem continuar fazendo um sexo irresponsável, achando que não tem consequência alguma. E tem sim. Tem muita consequência. Coloca no próximo slide. O sangue no ventre pode produzir as seguintes consequências: morte dos primogênitos, morte prematura, depressão, dificuldade de engravidar novamente, opressão e busca pelo suicídio. Eu vou contar um testemunho pessoal para vocês. A minha bisavó, a mãe do pai do meu pai, a minha bisavó, ela era uma escrava parteira, conhecida como Maria Parteira. Maria Parteira era muito conhecida no Boa Vista, minha bisavó, extremamente conhecida. Quem teve familiares que nasceram no bairro Boa Vista, provavelmente foi ela que fez o parto. Mas a minha avó, quando eu fui perguntar uma vez para meu pai, questionando sobre alguns padrões que estavam se repetindo na nossa casa, ele me confessou algumas coisas. E ele falou assim para mim: meu filho, a sua avó, ela não fazia somente parto. A sua avó fazia vários abortos. Muitos abortos. Muitos.
Muitos abortos. Tá, Júnior, daí a sua bisavó fez muitos abortos. Sim. Fruto disso, o que foi? O que gerou? Qual foi a consequência do sangue de inocente na mão da minha bisavó? Vocês têm ideia qual foi a consequência? A minha avó, a mãe do meu pai, gera 2 filhos. O irmão mais velho do meu pai morre de uma forma muito trágica, um acidente, alcoolizado. O primeiro primogênito morreu. A minha mãe engravida em 1982 de uma menina. Um médico fura com bisturi sem querer. Desculpa, com uma ferramenta sem querer. E a minha irmã, o filho primogênito do meu pai, morre. Eu sou fruto de um milagre. Quem ouviu a rádio ontem de manhã, às 9 horas, viu meu testemunho. Que a minha mãe contou, foram 17 vezes que eu quase morri. Minha irmã não consegue engravidar, tem dificuldade. Eu possuo dificuldades. Por que veio tanta dificuldade para minha família crescer? A minha família, por parte de pai, não gerou mais homens. Por quê? Por que um padrão aconteceu? Porque foi dado um domínio para Satanás, uma legalidade. O pecado entrou na minha família. Talvez tenham alguns aqui que não concordem comigo, falam não, mas isso só terminou quando foi reconhecido e foi confessado. Muitas vezes a gente não entende o prejuízo, gente. Mas como que vai gerar vida num cemitério? Como você vai produzir vida num útero que é um cemitério? Só existe um jeito de transformar isso: você confessando ao Senhor. Próximo slide fala assim: a todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Não se envolva em falsas acusações, nem condene a morte inocentes e o justo, porque não absolverei o culpado. Mas lá em 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se, quando você ainda era substância informe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já tinha escrito os teus dias. O Senhor já sabia tudo a teu respeito. Você não pode dizer que Jesus não controla todas as coisas. O Senhor controla. E o Senhor dá vida a quem Ele quiser. Mas quando vem a injustiça, quando vem o pecado, matando, destruindo, roubando o direito da vida, eliminando o direito de nascer, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Assuma as suas consequências. E principalmente, assuma os seus erros. Se um dia você quis corrigir uma pequena falha, hoje é o dia de você corrigir. Por que eu estou falando isso? Por que aborto entrou em consequências nesse mês? Porque quando eu coloquei no YouTube aborto, a palavra aborto no YouTube, sem exageros,
mas eu acho que tinha um não para 100 sims. O direito de você retirar, o direito de você interromper, você pode sim. Você pode. Vocês viram o vídeo de uma criança de 3 semanas? Você acha que aquela criança ali não é uma criança? Você acha que realmente aquilo ali só é um monte de massa? De tecido viscoso? Não importa a lei que o homem crie, se ela for estabelecida em justiça, ela continua sendo pecado. E por mais que o homem crie uma lei, isso não te dá o direito de tirar a vida de alguém. Aquilo que eu falei, não é o meu corpo, minhas regras. Pare com isso, isso é uma mentira. Mentira. Se o seu corpo são suas regras, beleza, faça qualquer pecado, mas entenda que as consequências virão. O meu corpo, minhas regras. Então entre no alcoolismo, entre em vícios, faça o que você quiser, se perca, mas se perca assumindo as suas responsabilidades. Cada tema desse mês, ele é cruel para quem prega. O meu que falou semana passada sobre suicídio, falei na primeira semana sobre julgo desigual. E não é fácil você falar sobre coisas que têm consequências terríveis nas vidas das pessoas, e um monte de igreja trata como normalidade. E aqui eu preciso que vocês entendam que não é uma briga partidária, política, não. É institucional o mandamento. Se existe uma instituição, é o mandamento de Deus. E ele é muito curto, muito simples. Ele não dá vazão para você compreender da forma que você quer. Eu vou ter que ajudar. Quem pode pegar aqui a mão? Não é meu, é do Jato. É da Amanda. É da Amanda. Ai. Não fica vermelha, Amanda, não é dela. Vocês estão entendendo, pessoal? Por que Satanás me tirou a paz essa semana? Por que ele tentou me desestabilizar? Porque isso é uma mentira que ele está tentando dizer para as pessoas. E tem um monte de gente acreditando. Um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Crianças que eram para existir e não existiram. Sobre elas estão todas no céu. Mas eu conheço várias mães que tentaram engravidar após tirar o filho. Na sua adolescência, na sua juventude, no calor dos seus hormônios, se deixou levar pela emoção de um sexo incrível e irresponsável e cometeram aborto. Aqui nessa igreja tem vários testemunhos de mulheres que tentaram engravidar e não conseguiram. Tiveram que chorar perante Deus, pedindo perdão pelo seu pecado. Homem, meu papo agora é com você. Muitos homens oprimem as mulheres, levam a elas ter um assédio emocional tão grande, falando que vão abandonar, que vão largar, que se vire, filho é teu, eu não vou
ferrar a minha vida por causa de você. E a mulher entra num desespero emocional. Não é que ela não quer, ela se viu sozinha, ela se encontrou sozinha, desprotegida, incapacitada, e cometeu um crime. Homem, não seja irresponsável. Eu em nenhum momento falei que esse crime é um crime da mulher. Esse é um crime dos pais. Esse é um crime dos pais. Júnior, mas um dia eu fiz uma relação e a mulher, eu nunca mais vi na vida. Deus é justo. Que você não tem culpa, Deus não vai te culpar. Mas aquilo que foi incitado por você, Deus vai cobrar. A mulher que... Gente, eu estou falando e tem mulheres que eu sei, é muito difícil para mim falar, porque eu sei de várias mulheres que tem tantas relações sexuais que pílula no dia seguinte para elas é igual se fosse um trident, uma frigel. É terrível isso. É terrível. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero convidar a banda para vir. O Senhor deseja te dar vida essa noite. Ele deseja te libertar de toda injustiça. Lembre-se disso. O Senhor deseja te libertar de toda injustiça. O Senhor deseja te libertar de todo pecado um dia cometido. A banda pode subir, fica à vontade. Eu quero que você feche seus olhos. Nosso Deus, Ele é poderoso, e a palavra de Deus diz em Salmo 139, no começo, que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele fala que não tem lugar algum ao qual nós possamos fugir da presença de Deus, porque o Senhor nos conhece muito bem, e Ele sabe tudo aquilo que nós fizemos. Nada é oculto aos seus olhos. Tudo que um dia você fez achando que ninguém viu, Ele estava no lado. Eu quero que você fale com Jesus nessa hora. Eu vou fazer uma oração, eu quero que você repita comigo. Vou fazer uma oração, eu quero que você repita. Orem todos juntos. Orem todos juntos. Vamos repetir todos juntos. Por quê? Porque se você não fez, tudo certo. Mas se você fez, eu não quero que você fique constrangido neste lugar. E eu quero te libertar essa noite. Se você fez, eu quero que você ore com muita convicção. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço nessa hora perdão pelo meu mau ato, toda injustiça cometida por mim, sendo eu um homicida ou cúmplice. No nome de Jesus, eu quero te pedir perdão nessa hora por tudo aquilo que eu cometi. Eu coloco agora o sangue de Jesus sobre este pecado, e eu nesta hora purifico a minha vida, purifico o meu corpo de toda injustiça. Me perdoa, Jesus, por ter cometido um pecado contra o Senhor e contra uma